Na aula de hoje, eu vou te ensinar como é que funciona um refrigerador e como é que funciona o teu condicionador de ar. Então fica comigo depois da vinheta. Olá, pequenos físicos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de física com seu professor Marcos Kelvin. Na aula de hoje, eu vou te ensinar tudo sobre refrigeradores térmicos, pessoal. Bom, você já sabe até aqui que o calor é uma energia térmica que flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Mas e se eu te falasse que a energia térmica pode fluir do corpo de menor temperatura para o de maior temperatura? No entanto, isso não é espontâneo. Isso é por meio da realização de um trabalho. Vem comigo que eu vou te ensinar isso aqui, olha só. Eu trouxe aqui para ti um esquema de um refrigerador térmico. Um exemplo de um refrigerador térmico é a tua geladeira, por exemplo. Nesse refrigerador térmico, olha só, eu tenho aqui um gás que está no estado térmico 1, que está no estado aqui 1, tá? Nesse estado aqui, esse fluido que nós chamaremos de fluido refrigerante, ele tem uma certa pressão, uma certa temperatura e um certo volume, pessoal. Aí, esse fluido refrigerante vai entrar dentro do compressor. Aí, esse fluido vai entrar no compressor. Esse compressor, ele vai comprimir esse fluido refrigerante, fazendo com que esse fluido refrigerante tenha um aumento na sua pressão e um aumento na sua temperatura. E o seu volume diminua um pouquinho. Ele vai fazer essa compressão de maneira muito rápida, tão rápida que não vai ter tempo de trocar calor. Transformação adiabática. Esse trabalho vai ser feito sobre o gás, portanto é um trabalho negativo, uma vez que o volume dele vai diminuir, fazendo assim com que o fluido refrigerante fique num certo estado 2. Depois disso, esse meu fluido refrigerante, ele vai passar por um caminho que está em contato com o ambiente, que nós chamaremos de ambiente quente. Nesse ambiente quente, o fluido refrigerante vai perder calor para o ambiente. O calor vai sair do fluido refrigerante e vai para o ambiente. Mas, professor Kelvin, o calor, ele não deveria fluir do corpo de maior temperatura para o de menor? Sim, e é o que está acontecendo aqui. Esse fluido refrigerante, quando foi comprimido, ele ficou numa temperatura tão alta que ele ficou numa temperatura mais alta do que o ambiente que eu estou chamando de ambiente quente. Eu estou chamando de ambiente quente só por chamar mesmo, mas a temperatura do fluido refrigerante está maior do que a temperatura do ambiente. Nessa situação aqui, que ele começa a perder calor, esse fluido refrigerante começa a se liquefazer, ele começa a ficar líquido. E aí, o que era gasoso virou líquido, fez com que ele ficasse com um volume um pouco menor, tá bom? Então aqui o volume dele diminuiu. E por perder calor, a temperatura dele também diminuiu um pouco. Mas a pressão continua sendo a alta pressão lá do compressor, tá, pessoal? Esse fluido refrigerante vai continuar o seu percurso e vai encontrar o expansor. O expansor, por sua vez, vai expandir, vai aumentar o volume desse fluido refrigerante, fazendo com que tenha um trabalho positivo, um trabalho realizado pelo gás. Essa expansão vai ser tão rápida que não vai ter tempo de trocar calor. É um processo, mais uma vez, adiabático. Quando esse cara expandir, quando o trabalho for positivo, a variação de temperatura vai ser negativa, ou seja, ele vai diminuir de temperatura. E a pressão também vai diminuir, fazendo com que ele chegue a uma temperatura baixíssima, ficando muito frio. Ele já havia diminuído a temperatura aqui, ó. Mas quando chega aqui, ele diminui ainda mais a sua temperatura. Agora, esse fluido refrigerante está numa temperatura muito, muito baixa. E quando ele continua o seu caminho, ele encontra um ambiente que eu vou chamar de ambiente frio, que eu representei aqui, ó, por esse copo com água.
esse fluido refrigerante está a uma temperatura muito baixa, porque olha aqui, ó, ele expandiu aqui, tá vendo? Ó? Então ele está a uma temperatura muito baixa, menor do que a temperatura do copo com água. Aí adivinha o que vai acontecer? O copo com água vai perder calor para o fluido refrigerante. O fluido refrigerante vai receber calor desse ambiente frio. Mais uma vez, esse ambiente frio aqui, ó, é só uma maneira de chamar, tá, pessoal? Mas ele está a uma temperatura mais alta do que a temperatura do fluido refrigerante. Ei, professor, e o que vai acontecer com esse copo com água aí? Ele vai diminuir a temperatura dele. Pode, por exemplo, congelar esse copo com água. Ah, professor, então o senhor está falando da minha geladeira, do meu congelador. É isso mesmo, pessoal, é exatamente isso que está acontecendo aqui. O refrigerador, ele tem a função de retirar calor do corpo quente, O refrigerador, ele tem a função de retirar calor do corpo frio e jogar lá no corpo quente, através da realização de um trabalho. E isso você vê representado aqui no meu esquema, olha só. Ele vai retirar calor do corpo frio e vai jogar calor lá no corpo quente, por meio da realização de um trabalho. Olha que interessante. O congelador, que está a uma temperatura baixa, e o meio ambiente, que está a uma temperatura mais alta do que o congelador, vão ter o seguinte processo. Vai ser retirado calor do congelador e vai ser jogado calor lá no ambiente externo, por meio da realização do trabalho. E é assim que o teu refrigerador, que o teu ar-condicionado funciona. Dentro dele tem um fluido refrigerante que passa por alguns processos termodinâmicos em que uma hora ele retira calor do ambiente frio e joga calor lá para o ambiente quente. Tanto é que se tu for lá atrás da tua geladeira, tu vai ver que uma parte dela é bem quente, não é verdade? Agora, olha aqui para esse diagrama, para esse gráfico que eu trouxe para ti, que é para te ajudar a entender ainda mais como é que funciona esse ciclo aí do refrigerador. Nesse meu ciclo aqui eu tenho um diagrama da pressão em função do volume. E aí, esse meu gás, esse meu fluido refrigerante, ele começa no estado 1, que tem um certo volume e uma certa pressão. Ele está com um volume alto, né, e uma pressão bem baixinha, tá? Quando ele sai do estado 1 e vai para o estado 2, ele sofre uma compressão muito rápida, uma compressão adiabática, que é o que acontece no compressor aqui, ó, nesse estado aqui, ó. E aí ele vai diminuir o seu volume e aumentar a sua pressão muito rápido. Depois, ele vai sair do estado 2 e vai para o estado 3, diminuindo o seu volume, e fazendo isso a pressão constante. E nesse processo ele perde calor para o meio ambiente, ó. É esse processo aqui, ó. Ele sai do estado 2 para o estado 3, perdendo calor para o meio ambiente, para o ambiente quente, para a fonte quente, tá bom? Depois disso, ele sai do estado 3 e vai para o estado 4, por meio de uma expansão adiabática. Essa etapa aqui, olha só, ele vai sofrer uma expansão, aumentando o volume, diminuindo a pressão de maneira muito rápida, adiabática, pessoal. Nesse processo, vai ser realizado um trabalho pelo gás, por isso trabalho positivo, e está aqui, ó. Em detrimento do trabalho negativo que aconteceu lá de 1 para 2, que foi um trabalho feito sobre o gás, trabalho negativo. E aí, por último, ele vai sair do estado 4 e vai voltar para o estado 1, fazendo uma transformação isobárica, aumentando de volume, recebendo calor aqui, ó, recebendo calor do ambiente frio, ó. Ele vai receber calor do ambiente frio. Então, a fonte fria vai fornecer calor para o meu fluido refrigerante, pessoal. Então, esse daqui é o esquema, é o diagrama de um refrigerador. É claro que desse refrigerador que eu coloquei para você como exemplo aqui. Mas a analogia
as conclusões, as características são sempre a mesma. O refrigerador vai funcionar em ciclos sobre uma fonte quente e uma fonte fria. E a função dele vai ser retirar calor da fonte fria e jogar lá na fonte quente por meio de realização de um trabalho. Lembra que isso não é uma situação espontânea. O natural seria que a energia térmica fluísse do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Mas, nos refrigeradores, isso é o inverso. É ao contrário do que acontece com a máquina térmica. E se tu não lembra o que acontece com a máquina térmica, vai aqui na videoaula, ó, que eu vou deixar para ti, que é anterior, que eu falo detalhe tudinho sobre máquina térmica, tá, pessoal? E aqui, olha só, eu trouxe um esquema de uma geladeira, né, de um refrigerador, tá? Lá embaixo do teu refrigerador, tu vai encontrar o compressor, que é onde vai acontecer esse processo aqui, ó, de comprimir esse fluido refrigerante. Quando ele comprime o fluido refrigerante, ele joga ele aqui dentro dessa serpentina aqui, ó, que vai começar, olha só, a perder calor para o ambiente. E aí ele começa a perder calor para o ambiente, vai perdendo calor para o ambiente, vai perdendo calor para o ambiente, e aí ele encontra o expansor. Pessoal, quando ele vai perdendo calor para o ambiente, ele vai ficando líquido, vai ficando líquido, vai ficando líquido. O gás vai ficando líquido. Ele vai passar aqui por um filtro de impurezas e vai expandir. Quando ele expandir, olha só, vai diminuir muito a temperatura desse fluido refrigerante. E é nesse momento que ele vai ser jogado lá dentro do teu congelador. Porque aí, olha só, ele vai receber calor do corpo do ambiente frio. E depois ele vai voltar para o compressor de novo e vai fazer todo o processo novamente. Viu como é fácil? Viu como é tranquilo entender como acontece, como é que funciona um refrigerador? Agora, eu vou te mostrar um esquema da conservação de energia que acontece dentro do refrigerador, tá? Vem comigo aqui, olha só. No meu refrigerador, então, eu trouxe um esquema aqui para ti, olha só. Pelo que tu percebeu, o refrigerador ele vai receber calor da fonte quente por meio da realização de um trabalho. E vai jogar tudo isso lá na fonte quente, tá? Ele vai jogar toda essa energia lá na fonte quente. Então, mais uma vez, o refrigerador vai receber calor da fonte fria por meio da realização do trabalho e vai jogar tudo isso lá na fonte quente, pessoal. É isso que acontece numa geladeira. Olha só, isso que acontece aqui na geladeira, é isso que acontece no ar-condicionado. Então, olhando para a conservação de energia, tu consegue perceber que a quantidade de calor que está lá na fonte quente, ela é resultado da quantidade de energia que foi retirada da fonte fria, mais a realização do trabalho, tá bom? E por esse trabalho ser negativo, porque tu percebe, ó, que eu estou no sentido anti-horário, né? Então eu vou ter um trabalho negativo, eu vou colocar aqui em módulo, tá bom? Eu vou colocar em módulo para não dar uma ideia errada, tá bom? Para que eu tenha só o valor numérico aqui. E aí, tu acaba percebendo que a energia efetiva do trabalho, a energia resultante do trabalho do gás, mais a energia que foi retirada da fonte fria, é igual à energia que vai ser jogada lá na fonte quente. Bacana, né? Muito legal o refrigerador, né, pessoal? No refrigerador, nós ainda temos um conceito que nós chamamos de eficiência, que nós vamos denotar por essa letra epsilon aqui, ó. Ei, pensa comigo, o que é uma pessoa eficiente? Ah, professor, uma pessoa eficiente é o que faz tudo o que consegue naquele prazo que é dado. Ah, a pessoa eficiente, ela faz tudo o que ela precisa no prazo que foi dado. Se ela levar muito tempo para fazer algo, se ela passar do prazo para fazer um trabalhinho, aí ela não foi tão eficiente assim. Se ela gastar tanta energia para fazer só um trabalhinho, ela não foi tão eficiente assim. Levando isso para o nosso mundo do refrigerador, a eficiência seria o quanto de energia que eu consigo retirar da fonte fria, dependendo do quanto de trabalho que eu fiz para isso. Ou seja, eu retirei muita energia e fiz só um pouquinho de trabalho. E eu fui muito eficiente, muito eficiente. Agora, se eu conseguir tirar só um pouquinho de energia,
e fiz muito trabalho, aí eu não fui tão eficiente assim. Deu para entender então, pessoal? Tranquilo? Então, se você quiser assistir mais aulas como essa, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e acompanhar as nossas novidades, pessoal. Valeu e até a próxima. Tchau!